Estamos com mais um episódio da série Conectando Histórias Além Fronteiras do Andrea Sigrist Podcast, diretamente aqui do Women's Day em inglês, né? O Dia da Mulher, no caso Conecte Mulher, e eu estou aqui com uma figura super especial, uma convidada que tem uma história de vida linda para contar. Eu estou aqui com Ana Karina. Ana Karina, bem-vinda ao podcast e principalmente a nossa série Conectando Histórias Além Fronteiras. Karina, você me falou que você gosta de ser chamada de Karina. Sim. Karina, quem é a Karina por trás da consultora de seguros? Fala pra gente quem é Karina. Eu sou portuguesa, nasci em Portugal, sou portuguesa. Saí com 12 anos de Portugal, fui viver para a Alemanha. Os meus pais, quando eu era pequenina, separaram-se, eu tinha ainda 2 anos. E eu vivi com a minha avó, da parte do meu pai. A minha mãe já estava na Alemanha antes e depois mandou-nos chamar, pronto, quando eu tinha 12 anos de idade. Foi quando depois eu fui para a Alemanha. E quanto tempo da Alemanha você veio para cá, para a Suíça? Como você chegou aqui? Eu vivi na Alemanha, acabei a escola na Alemanha, a escola obrigatória e tal. Então depois com 20 anos, ou 21 anos, eu decidi ir para a Suíça porque eu tinha as minhas primas, os meus tios que viviam na Suíça, em Bern, na altura. Então foi por isso, assim, não sei, do nada, deu-me assim uma coisa e decidi assim, espontaneamente, vir para a Suíça. E na altura eu fui para Bern. E pronto, aí comecei a minha trajetória, digamos, na Suíça. E eu trabalhei na gastronomia antes de muitos anos, antes de entrar para a parte da consultoria. Voltei tive um período que eu depois voltei para Portugal, viajei muito, então eu tive uma fase realmente que a minha mãe nem sequer sabia onde é que eu andava, porque eu viajava muito. Fui para o Brasil, até tive um mês no Brasil, trabalhei num barco durante 3 meses, durante um período de tempo. Então eu estava sempre o barco de cruzeiro. Isso, e depois voltei um período que voltei outra vez para Portugal, durante uns 4 anos, que eu estive outra vez em Portugal, e depois voltei para a Suíça. E foi aí que eu depois comecei, ainda tive um pouco tempo na gastronomia, só que eu queria trocar porque não me sentia realmente realizada naquele trabalho. E foi quando eu comecei a estudar para mudar para o escritório. E depois tive a possibilidade de entrar numa empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje. Comecei lá a trabalhar dentro do escritório, ainda não como consultora de seguros, então eu atendia lá chamadas e tal. E foi quando o meu chefe depois me perguntou se eu estaria interessada a trabalhar como consultora de seguros. Então foi aí que eu comecei basicamente nessa área. Isso já tem quanto tempo? 7 anos agora, 7, 8 anos. Sim. Uau! Karina, eu lembro quando você chegou aqui que eu te convidei. Karina, senta aqui. Eu vi que você ficou muito emocionada quando eu te falei, né, que a gente está com uma série chamada Conectando Histórias Além Fronteiras. Eu vi que você se emocionou muito, mas eu gostaria realmente de frisar que cada pessoa que senta nessa cadeira, o nosso intuito realmente é mostrar para todo mundo que está aí assistindo a gente nesse momento a trajetória. Eu tenho certeza que você tem uma trajetória muito linda e também não tão cheia de purpurina, né, como muitos de nós, né? Então eu queria te perguntar, qual foi o teu momento assim, mais assim, sabe assim, tem os picos e vales? Qual foi o momento mais difícil na sua vida que você pensou em desistir de tudo? E se você continuou, claro que você continuou, o que te motivou a continuar? Você lembra de algum momento assim que você falou assim, cara, eu desisto de tudo? Tu refere quando eu vim para a Suíça, no geral. Então é assim, eu cresci não cresci num meio rico, não é? Não cresci num meio opulente. Exato, então eu cresci, as famílias, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, eles tinham discussões, eles estavam assim muito bem entre si. Os meus pais separaram-se, eu era muito pequenina, nós não viemos num meio, como eu disse, rico e tal, então pronto, eu quando fui para a Alemanha, quando fui para a Alemanha com a minha mãe, eu já muito cedo também, já era muito independente, já muito cedo também saí de casa, porque queria ganhar o meu dinheiro, talvez por eu ter crescido nesse meio pobre, digamos, porque eu tinha aquela ideia de trabalhar
e começar a ganhar dinheiro. Então saí muito cedo de casa, foi depois quando eu já com 17 anos eu já saí de casa na altura, depois quando vim para a Suíça praticamente, fui sempre muito independente, quis sempre trabalhar e eu tinha sempre aquela ideia de ganhar dinheiro. Né? Talvez, pronto, como eu mencionei, né? Pelo facto de não ter crescido, eu tinha sempre aquela ideia de ganhar dinheiro. Então houve fases, sim, altos e baixos na minha vida, porque eu estava muito sozinha no sentido de ser uma família. E isso dói, lógico. É. Muito. Tá, tranquila. Muitos nós que somos expatriados já passamos por momentos como esse, né? Que a gente abdica de muita coisa para poder a gente chegar onde a gente chegou hoje. Principalmente do seio familiar, né? Então a carência de afeto, a falta que isso faz, né? Então realmente nós que somos expatriados, a gente já conhece muito bem isso, não é? Mas o que te fez continuar? O que te motivou a continuar? Você falou que você queria ser independente e tudo, mas tem algo a mais que você gostaria de contar? É isso eu acho que era realmente esse desejo de não querer viver na pobreza. Então, realmente, eu acho que isso fez-me realmente continuar e a querer aprender. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender e precisei me afastar também assim, um pouco da família. São decisões que às vezes a gente tem que tomar, né, Karina? Vai mostrar isso, Tranquila, lógico que sim. Nós somos seres humanos, temos nossos altos e baixos. E lógico que a gente tem também memórias que às vezes afetam, né? Mas assim, são decisões, são escolhas necessárias para que a gente vá para frente. Então hoje você trabalha como consultora de seguros. Eu vi um vídeo seu no Instagram, porque quando eu sabia que eu ia te entrevistar, eu dei só uma olhadinha rápida. Quem é essa Ana Karina? Quem é essa Karina do Seguro? E eu vi você falando que você auxilia e você direciona as pessoas a assegurar aquilo que é mais importante para elas. Fala um pouquinho sobre isso. É assim, então, quando eu comecei o meu trabalho como consultora de seguros, na altura, quando o meu chefe me perguntou se eu queria começar o meu trabalho, eu tive um dilema comigo própria, porque eu sou cristã e eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas que eram mais asseguradas, consultores que me enganavam. Então eu tive... Tranquila. Então foi esse um dos motivos que você... justamente por pessoas sem caráter, que danaram a vida de outras pessoas. Então foi esse motivo interessante. Nossa, Exato. Mas isso é muito nobre. Tranquila. Isso é muito nobre da sua parte. Assim, com certeza você já deve ter visto muitos casos assim, não é? Isso. Então isso você quis fazer a diferença. Exato. Então eu tive que encontrar algo a me focar. Como eu não queria enganar ninguém, não é? Será que é para mim? Será que não é para mim? E depois começou a vir um pensamento à cabeça, mas exatamente por isso que eu deveria fazer. Justamente para evitar isso, para fazer diferente. E qual é o seu forte? Onde é que você vê que as pessoas na sociedade mais estão tendo escolhas erradas ou estão sendo ludibriadas? É assim, eu noto muito ao longo da experiência que tenho em consultora de seguros que muitas pessoas são mais informadas, sim, mas também muita falta de interesse das pessoas também próprias de procurarem a informarem-se. Porque isso também faz. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me informar, mas eu vou procura, eu vou, sei lá, vou na internet. Hoje em dia temos muitos meios para nos informar. E eu noto que eu às vezes começava a me perguntar, mas como é que uma pessoa está aqui há anos, está a pagar um seguro e nem sequer sabe o que é que tem segurado? Então eu muitas vezes também pensava isso, a pessoa não sabe. E claro que sim, a barreira da língua. Isso eu ia te perguntar agora. Sim, a barreira da língua faz uma diferença assim, enorme. Mas ao mesmo tempo também o interesse pessoal. Exatamente, porque se eu tenho interesse em realmente perceber também algo, eu também vou à procura de alguma maneira que é para tentar. Mas será que não é também assim, eu vou falar agora por minha parte, né, por minha experiência própria, né?
eu tenho muitos seguros. Claro, eu também sou empresária, então eu tenho um seguro da empresa que são muito seguros. Mas os seguros pessoais, porque, por exemplo, o Netshoes eu tenho tanto para da empresa como eu tenho do meu pessoal. Aí vem seguro de carro, aí vem seguro disso, aí vem seguro daquele. É tanto seguro. E cada seguro são pilhas e pilhas de papéis. Que eu vou ser bem sincera, não é nem só pela língua, mas é que é muitas normas e você, na hora que você assina, você lembra. Mas depois esquece. Qual seria a sua dica para que as pessoas elas realmente tivessem mais, que facilitasse a vida dessas pessoas, para que elas realmente soubessem os pontos importantes sobre o que tem dentro do seguro dela? Tem alguma dica que você poderia dar? Sim, quando a pessoa tiver uma consultoria com um consultor de seguros, seja quem for, que tiver a necessidade, realmente focar, olha, quais são as coberturas que eu tenho para isto e isto. É muito importante focar realmente que a pessoa que esteja a dar consultorias realmente explique, olha, tu tens isto, cobre-te isto, cobre-te isto, cobre-te isto. Não realmente perguntar pelas coberturas que eu tenho asseguradas. Isso é um ponto importante, porque muitas pessoas não sabem o que é que têm assegurado. Isso. É um ponto que eu foco muito. Então, um consultor mais próximo, principalmente que fala a sua língua, né? Exatamente. Claro que a preferência é uma pessoa que fala a sua língua e realmente focar nas coberturas. Eu foco muito nas coberturas. Eu, quando estou a fazer uma consultoria com uma pessoa, claro que eu converso com a pessoa para tentar analisar a pessoa e a necessidade da pessoa. Claro, né? exato. E quando eu vou oferecer algo a uma pessoa, olha, este seguro, então eu vou contar todas as coberturas que a pessoa tem assegurada. Focar nisso para focar, claro para ela. exatamente. Mas aí se a pessoa esquece depois, porque, por exemplo, Para isso eu estou aqui. volta a ter o seu consultor, volta a consultar o seu Exatamente. consultor. Procura a tua pessoa, que seja uma pessoa de confiança. Isso. Isso é muito importante, realmente, que tu possas realmente manter aquele contato, escrever, se houver alguma dúvida, olha, liga-me, pergunta-me, eu estou aqui para te ajudar. Então, olha, eu já não me lembro qual era a cobertura que tu mencionaste neste ponto. Então eu acredito que a maior dica nesse caso seria, se você tem, normalmente não, né? Geralmente, obrigatoriamente, você tem muitos seguros a fazer. Então, procurar um consultor que te traga confiança. Isso que a Karina trouxe muito bem claro. Tem pessoas também que vão te vender seguros e depois elas desaparecem. Então, busca ver mesmo o que você está fazendo. E outra, a Karina acabou de falar, se esqueceu qual é a sua cobertura, você tem todo o direito de voltar a essa consultoria. Karina, com relação à consultoria com você personalizada, qual é o maior seu público? Você tem mais portugueses e brasileiros, mais da língua lusófona, ou você também tem a maioria no geral? Assim, eu tenho no geral. Eu falo muito bem alemão, eu falo fluente alemão, então eu tenho alemães, eu tenho suíços, mas de momento 70% dos meus clientes são da língua portuguesa, porque justamente por falta dessa pessoa da confiança. Exatamente, eu comecei a notar que quando eu fazia uma consultoria com portugueses, eu comecei a notar realmente essa dificuldade, a barreira. Eu comecei a ver como a pessoa se sentia automaticamente mais à vontade de poder falar a sua língua, e eu, ao explicando a cobertura, a pessoa fazia de repente e começavam realmente a entender o que eu tenho, mas eu não sabia disto. E pessoas que já estavam aqui há anos. Exato. Isso realmente eu já vi muitas pessoas assim. Exato. Então eu comecei a notar isso e eu comecei a focar mais nisso, porque eu tenho que ter algo para focar, eu tenho que ter um objetivo. Não é só ganhar muito dinheiro, eu tenho as minhas metas financeiras, sim. Lógico, faz parte do seu serviço, ele vale. Exato. E só que o meu foco, eu tive que realmente encontrar, o meu foco é ajudar, o que eu vou dar em troca. Então eu tenho que dar algo em troca, então eu não posso chatear quando uma cliente está-me sempre a fazer perguntas, porque isso também acontece. E às vezes surge o pensamento, nossa, eu tenho um filho pequeno, então quando és bombardeado de mensagens deste cliente, às vezes, eu sou sincera, eu sou humana, então na nossa carne nós somos fracos, então vem o pensamento, nossa, outra vez vem aquele pensamento, mas ela está-me a fazer outra vez a mesma pergunta, só que depois digo, não, eu tenho que ter consciência, não, eu disse que estou aqui para ela, se ela precisar, então eu vou responder, então que bom, temos que fazer isso consciente. Exatamente, você abraçou isso, você quis fazer a diferença.
Karina, olha a sua história, eu tenho certeza que tem várias camadas. Tem. Eu tenho certeza que se a gente sentasse aqui, a gente ia passar horas contando detalhes mesmo, porque eu tenho certeza que eu vi nos seus olhos que você tem muita história para contar, muita história de superação, principalmente, para contar e para inspirar quem está em casa. E eu te deixo aqui aberto, eu tenho um podcast realmente completo num estúdio, que é do Davi Cabral Produções, que é o meu produtor. E quem sabe, não é? Você não tira um tempo, quem sabe você não tem interesse em vir para um podcast, o convite está aberto, para vir para um podcast completo de 1 hora, contando nos pormenores. Mas então, para encerrar, eu queria, antes da gente encerrar, eu queria te pedir para você olhar nessa câmera e falar para quem está em casa agora te assistindo, e que realmente percebe, escolhe, olha, eu realmente escolho ter uma pessoa de confiança, eu não tenho ainda, e eu simpatizei com a Karina e gostaria de contactar. Então, para que essa pessoa possa te contactar, você pode dizer como ela pode te achar? Sim, então eu tenho o meu Instagram, acho que é a maneira mais fácil, Ana Karina Assurance, pode me encontrar lá. Pode soletrar, por favor? Sim, A-N-A, Karina, C-A-R-I-N-A, Assurance, S-U-R-A-N-C-E. Ana Karina Assurance. É a minha maneira mais fácil. Você quer dar também o seu WhatsApp? Sim, também então seria 076 6752 650. Karina, gratidão, não, sério mesmo, gratidão por você ter abraçado primeiramente essa causa, por você ter um propósito de vida, por você querer fazer justamente diferente daquilo que você percebeu que é uma ferida, né? É uma ferida realmente dentro da sociedade, pessoas que realmente não têm caráter, não têm amor do ser humano. Gratidão por você escolher isso, gratidão por você fazer o que você está fazendo e principalmente gratidão por você ter aceitado trazer essa história, conectando história além fronteiras aqui no Andréa Cipris Podcast especial no Conecte Mulher no dia 8 de março de 2025. Gratidão mesmo, tá? Eu agradeço também, como eu te mencionei ao início, eu não tenho muita experiência com falar em frente da câmera, eu fico bastante nervosa, mas muito obrigada pela oportunidade também. Eu que te agradeço. Gratidão, obrigada.